Olá, paz e Cristo seja com todos. Nós estamos fazendo alguns estudos sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo. E hoje nós queremos falar da importância de Israel nessa volta de Cristo. Israel tem um significado muito importante. Eu costumo dizer que ele é o relógio de Deus para a volta de Cristo. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta em Mateus 24 e 23, que falam dos dois últimos sinais praticamente para a volta de Cristo. Em Mateus 24, Jesus diz que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha e todas as nações, ou melhor, a todas as nações. Então virá o fim. Então Jesus diz que esse é um sinal que talvez o último sinal em que nós vamos ver o evangelho sendo divulgado por toda a terra. E hoje nós temos esse meio de comunicação, a internet, todas essas ferramentas tecnológicas, e nós sabemos que isso também tem ajudado o evangelho a ser divulgado por toda a terra. Mas tem um outro sinal que está no finalzinho do Evangelho de Mateus 23, que diz o seguinte: declaro-vos que desde agora já não me vereis, Jesus dizendo, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus está dizendo que ele virá quando Israel falar bendito que vem em nome do Senhor. Veja o texto completo. Diz o seguinte, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que forem enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Jesus está dizendo que a casa de Israel, né, Jerusalém, vai ficar deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então, primeiro, Israel, que não recebeu Jesus, João 1 diz, ele veio para os seus e os seus não o receberam, que não receberam como Messias Jesus. Então, o dia que eles falarem bendito que vem em nome do Senhor, esse é o tempo da volta de Jesus. E nós sabemos que já existe um grupo pequeno em Jerusalém, que a gente chama de judeus messiânicos, que todos os dias confessam, bendito que vem em nome do Senhor. Mas pelo que eu entendo, praticamente toda a nação de Israel vai ter que dizer bendito que vem em nome do Senhor. Agora veja como isso é relevante em Lucas, no capítulo 21, também Jesus fala sobre isso, fala sobre Israel ficar desolada, Jerusalém ficar desolada. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Veja, Jerusalém foi cercada, como nós vamos ver, pelos romanos no ano 70. No verso 22, Lucas 21, 22. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem e Jerusalém será pisada por eles. Quer dizer, Jerusalém será, Jesus está profetizando, pisadas pelas nações, por vários povos que invadiram. Nós vamos ver um pouco sobre isso. Então, o que nós entendemos? Que Jerusalém seria destruída, seria devastada. No ano 66, Jerusalém, Israel como um todo, né, começou a se rebelar contra os romanos que dominavam
ah, todo Israel, né, e toda a região que foi o Império Romano, que durou até o ano 600, mais ou menos, depois de Cristo. Então, com essa rebelião, houve muito derramamento de sangue. No ano 70, o imperador Tito invade Israel, invade Jerusalém e destrói toda Jerusalém e destrói inclusive o templo. Veja que interessante, foi nesse momento que o templo foi destruído, né? E houve ainda uma tentativa, no ano 132, houve uma pessoa que chamava Bar Kokhba. Esse Bar Kokhba se dizia Messias, dizia que ia destruir o povo romano, o Império Romano, né? E nesse momento que ele se rebelou contra os romanos, novamente os romanos, aí o imperador Adriano destruiu, aí tudo que faltava ser destruído aconteceu no ano 132. E aí houve a diáspora, porque o imperador romano não permitiu mais que os judeus ficassem em Israel. Aí eles se separaram e foram para vários países, e naquele momento, em vez de chamar Judéia, aonde era Israel, passou a ser chamado Palestina por ordem do imperador romano. Então, Israel não existia mais como nação. Houve totalmente essa dispersão que nós chamamos de diáspora, né? E a partir daí, o povo judeu passa a ser perseguido. Por onde eles iam, eles eram perseguidos, né? Que inclusive o imperador Constantino, no século III, imperador romano, ele se converteu ao cristianismo e ele odiava os judeus, porque os judeus, Israel era o único país que resistia ao Império Romano. Então passa a existir uma perseguição a partir desse momento, já existia antes, né? E Israel vai para, o povo judeu vai para vários países, né? E os dois principais países é Espanha e Portugal. Mas na Idade Média tem a Inquisição e novamente eles são perseguidos, né? Eles têm que deixar Espanha, Portugal, e aí já existe a América, existe o Brasil, e eles começam a ir. Por isso nós temos descendentes de judeus aqui no Brasil até hoje, né? Os Estados Unidos tem muitos descendentes de judeus. Então eles passam a ser perseguidos, inclusive no Brasil, inclusive nos Estados Unidos, né? A perseguição foi muito terrível. Mas o ponto culminante foi no século XX, quando os nazistas perseguem e matam nos campos de concentração os judeus. Calcula-se que cerca de 6 milhões de judeus foram mortos, um número muito absurdo, né? E então, nesse período em que os nazistas matam, perseguem os judeus, é interessante que a terra de Israel, Jerusalém, nesse período era dominado pelos ingleses. Antes dos ingleses, por muito tempo, desde o ano mais ou menos 1200 até 1917, esse período foi os turcos otomanos, a gente chama de impérios otomanos, que dominavam. E então, aí o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Israel vai retomar. Vou pegar aqui uns textos bíblicos, que Jerusalém vai ser retomado, né? E isso é importante, porque o povo de Israel precisa se reunir para dizer bendito que vem em nome do Senhor, todos juntos, né? Para que realmente aconteça a vinda de Cristo, né? Ele diz que virá quando os judeus confessarem que ele é o Senhor. Então eu peguei aqui 3 versículos para mostrar como é tremendo isso, como os profetas do Velho Testamento diziam sobre esse tempo, né?
O primeiro que eu peguei aqui foi Jeremias, que ele fala que os judeus se tornarão para o seu lar. E nós sabemos que eles voltaram efetivamente, oficialmente, em 15 de maio de 1948. Mas antes disso eles já estavam voltando, mas aí oficialmente passa a se chamar Israel novamente. Mas veja o que Jeremias diz em 23, capítulo 23, versos 7 e 8. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel para o Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde tinham arrojado, e habitarão na sua terra. Então veja, Deus diz, né, no Velho Testamento, isso é enfatizado muito, que ele tirou o povo do Egito, da escravidão. Mas também ele diz Jeremias, que ele pegou o povo de Israel, de todas as nações, e trouxe de volta para a sua terra, para o seu lar. E Ezequiel também fala isso. Ezequiel 38, verso 8. Depois de muitos dias, serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada. Falando do povo judeu, que virá para a terra que se recuperou a espada. Ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Então veja, Ezequiel está falando que o povo que habitava entre os outros povos voltará para sua terra. E uma profecia, possivelmente uma das mais importantes, é que esse Israel que volta para sua terra, isso vai acontecer em um dia. O renascimento de Israel vai acontecer em um dia. Quem diz isso é Isaías. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo, só para a gente ter uma ideia, né? Ele diz assim, quem mais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Por acaso nascer uma nação, uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e eu não farei nascer? Diz o Senhor, acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus, regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, exultai com ela, todos os que por ela pranteaste, melhor dizendo. Então, Deus está falando através de Isaías, que num só dia, diz a palavra de Deus, né? E esse dia foi em 15 de maio de 1948, eu repito, que a ONU reconhece formalmente o Estado de Israel. Então, é um milagre, né? A gente observa isso está profetizado. A partir desse dia, Israel, que desde o ano 70, praticamente, né? Oficialmente no ano 132 depois de Cristo, estava voltando em 1948 para a sua própria terra. E uma última profecia que eu queria falar aqui é que Jerusalém não mais estará debaixo dos gentios. Veja, quando Israel voltou, os judeus voltaram para Israel em 1948 como uma nação, Jerusalém ainda estava debaixo dos gentios. Ele era governado pelos árabes, uma boa parte, né?
inclusive a parte onde estava o templo, Jerusalém Velha, toda essa parte era governada pelos árabes, né? Então, a palavra de Deus nos ensina que Israel, que Jerusalém seria tomada de volta para Israel. Isso está em Salmo 102, verso 16, Davi fala sobre isso. No Salmo 122, versículo 6, Davi fala sobre isso. O que aconteceu em 1967? Significa, nesse dia, houve uma guerra de 6 dias, em que Jerusalém foi cercada pelo povo árabe, e em 6 dias Israel derrotou todo o povo árabe, todos os inimigos, e conquistou Jerusalém plenamente, na sua plenitude. Hoje Jerusalém é governada por Israel. Então veja que fatos interessantes que aconteceram e foram profetizados para o final dos tempos. Então, o primeiro aspecto importante é Israel voltar a ser nação, o povo voltar para Israel. E o texto diz que todos os judeus vão voltar para Israel. Hoje, grande parte, né, dos judeus já voltaram para Israel, na sua terra. E nessa terra, né, em Jerusalém, essa Jerusalém que foi desolada, Jesus profetizou que ela seria destruída, e realmente foi destruído, o templo foi destruído, né? Então, tudo isso estaria de volta, debaixo do controle do povo judeu, debaixo do controle de Israel. E com isso, juntos, eles vão confessar. Nós vamos ver no momento seguinte, né? Quando isso vai acontecer. Já está acontecendo, como eu disse, mas vai acontecer de uma forma muito plena, né? Na plenitude dos gentios, todos vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Eles vão reconhecer que Jesus é o Messias que havia sido prometido no Velho Testamento, Yeshua, né? Como a gente diz em hebraico. Então Israel vai reconhecer, no momento que eles confessarem: bendito que vem em nome do Senhor, todos confessarem, Jesus virá sobre as nuvens, diz a palavra, e todo olho verá, né? E essa vinda vai ser a segunda vinda de Jesus Cristo, né? A primeira, nós já falamos disso, né? Que ele veio como cordeiro, nasceu em Belém, né? E viveu 33 anos, morreu pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, ele está à direita da majestade, e ele vai voltar para julgar as nações. E essa volta de Jesus vai ser exatamente quando o evangelho for pregado para todas as nações, né, como testemunho, e nós já estamos vendo isso. E quando Israel, o povo judeu, falar: bendito o que vem em nome do Senhor, aí acontece a vinda de Jesus. Essa é uma primeira parte que nós estamos fazendo sobre Israel, e nós vamos fazer uma segunda parte para a gente estar explicando melhor por que Israel é o relógio de Deus para a volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos olhar para o Cristo que está voltando, que está muito próximo nisso. Deus abençoe.